Imagina só a casa inteligente mais sofisticada e complexa do universo. Uma casa onde o termostato se ajusta sozinho às mudanças de clima, o encanamento faz autolimpeza e o alarme dispara no milissegundo em que detecta um perigo. Tudo isso sem ninguém encostar em um único botão. Pois é, esse é o nosso corpo. E quem gerencia toda essa automação impecável é o sistema nervoso autônomo. Ele opera quietinho, nos bastidores, mantendo a gente vivo e funcionando direitinho a cada segundo do dia. Então, para nossa análise de hoje, a gente dividiu esse assunto da seguinte forma. Seção 1, o piloto automático do corpo. Seção 2, luta, fuga ou descanso. Seção 3, o nosso segundo cérebro. Seção 4, o comando central visceral. E para fechar, seção 5, reflexos viscerais em ação. Vamos lá, começando pela seção 1. O piloto automático do corpo. Pensa bem no seguinte cenário. A gente está num sono profundo, a consciência está totalmente desligada. Mas, ainda assim, a respiração mantém um ritmo cravado, a temperatura do corpo não cai e a digestão continua a todo vapor. Como é que tudo isso acontece sem o menor esforço mental? Ou então, como é que o coração sabe exatamente quando bater mais rápido no meio de uma corrida sem a gente mandar? Essa é uma questão central. Fica muito clara a necessidade imediata de um sistema de controle fisiológico que seja 100% automático. Afinal, a gente não duraria um dia se precisasse pensar para fazer cada órgão funcionar, né? E aí que entra o nosso conceito principal, o sistema nervoso visceral, essa rede que funciona de forma totalmente independente da nossa vontade. Enquanto o sistema nervoso somático cuida do que a gente faz com o mundo lá fora, tipo mexer os braços ou sentir-se uma superfície áspera, o sistema visceral é o nosso piloto automático de verdade. Ele toma conta do ambiente interno, garantindo a homeostase contínua de todos os órgãos, glândulas e vasos sanguíneos. O que nos leva à seção 2, luta, fuga ou descanso. Aqui a gente entra no que dá para chamar de sistema duplo de climatização e energia do corpo. É um jogo brilhante de empurra e puxa, entre duas forças que são opostas, mas que se complementam perfeitamente. De um lado, a gente tem a divisão simpática. Pensa nela como o pedal do acelerador. Ela mobiliza toda a energia do corpo para as emergências, aquela famosa resposta de luta ou fuga. Do outro lado, fazendo o papel dos freios, vem a divisão parasimpática. Ela que acalma as coisas, conservando e restaurando a energia, focando no descanso e digestão. E olhando para a anatomia, a maravilha dessas duas divisões fica ainda mais clara. É muito interessante ver como elas são mapeadas no corpo. Temos as origens cranianas e sacrais do parasimpático nas pontas e a cadeia tóraco-lombar do simpático no meio. E o grande detalhe aqui é que esses dois sistemas, na maioria das vezes, se conectam exatamente aos mesmos órgãos. O coração, os pulmões, o estômago, todos eles têm essa fiação dupla. Assim, o corpo pode acelerar ou frear a função de qualquer um deles instantaneamente, dependendo da necessidade. Mas pensa comigo, com tanta fiação ligada no mesmo lugar, como é que o corpo não dá um curto-circuito? A resposta está na química. A divisão simpática usa principalmente a norepinefrina, acionando receptores adrenérgicos para, digamos, acelerar o coração e dilatar a pupila. Já a divisão parasimpática manda a acetilcolina, que vai lá nos receptores muscarínicos para gerar aquela resposta de calma e estimular a digestão. É essa diferença brutal na linguagem química que garante que não vai ter confusão na hora de entregar a mensagem para o órgão. Avançando agora para a seção 3, nosso segundo cérebro. 100 milhões. É um número de cair o queixo, né? Estamos falando da quantidade de neurônios que a gente tem na divisão entérica, ali no trato gastrointestinal. Para colocar isso em perspectiva, é quase a mesma quantidade de neurônios que a gente encontra na medula espinal inteira. É uma densidade absurda de processamento focada única e exclusivamente no funcionamento do intestino. Não é à toa que chamam de nosso segundo cérebro. O que é realmente fascinante sobre esse mini-cérebro no intestino é a independência dele. Sim, o cérebro principal e o intestino conversam o tempo todo, mas a divisão entérica é meio que um sistema rebelde. As pesquisas mostram que ela consegue gerenciar a digestão e todo o movimento intestinal, mesmo se a gente cortasse todas as conexões simpáticas e parasimpáticas que vêm lá de cima. É quase totalmente autônomo. E a capacidade dessa rede é imensa. Essa divisão entérica fica inteirinha ali na parede do intestino, sustentada por duas malhas principais, os plexos de Auerbach e de Meissner. E ela não brinca em serviço não, hein? Libera mais de 20 transmissões diferentes, como serotonina e dopamina, e monitora a tensão e a química do estômago em tempo real. Tudo isso para regular o fluxo de sangue e a digestão de forma local, super ágil. Isso nos traz à seção 4,
o comando central visceral. Apesar de toda essa autonomia periférica incrível que a gente acabou de ver, a casa ainda precisa de um síndico. Os comandos lá das extremidades não agem em um vácuo. Eles prestam contas para o controle central visceral, que fica lá no cérebro e no tronco encefálico. O hipotálamo é o grande gerente geral aqui, garantindo o equilíbrio do corpo inteiro. O núcleo solitário funciona como a antena parabólica, que recebe todos os dados dos órgãos via nervo vago, e junto com a formação reticular e áreas bem específicas, tipo o centro de micção pontina, eles supervisionam e ajustam as descargas do sistema autônomo para que tudo combine perfeitamente com o que o corpo está precisando no momento. E, finalmente, seção 5, reflexos viscerais em ação. Vamos juntar todas essas peças agora para ver como a mágica acontece. A gente pega esses sensores, essa fiação toda e as salas de comando. E o resultado são os reflexos viscerais. São essas rotinas automáticas de frações de segundo que salvam a nossa pele todo dia. Um exemplo clássico. A gente levanta rápido do sofá. A pressão arterial cai na hora, certo? Imediatamente os barorreceptores detectam isso. O sinal sobe correndo até o tronco cerebral, que faz o cálculo e já manda a resposta. Aumenta a atividade simpática, contrai os vasos e acelera o coração. Tudo isso antes mesmo da gente terminar de ficar de pé, evitando que a gente simplesmente desmaie. A lógica por trás dessa resposta é de uma engenharia invejável. Analisando o fluxo da informação, dá para ver a coordenação dupla entrando em cena quando a pressão cai. O centro de controle faz duas coisas ao mesmo tempo. Ele aumenta a atividade simpática, apertando o acelerador do coração, e simultaneamente diminui a atividade parasimpática, tirando o pé do freio. É uma ação incansável e puramente pragmática dos reflexos viscerais para manter a gente estável. E olha, essa coordenação não é só para emergências cardiovasculares. Pega uma função super rotineira, como o controle da bexiga. É um verdadeiro balé entre os sistemas. A divisão simpática cuida da fase de armazenamento, relaxando o músculo detrusor e mantendo o esfíncter fechadinho. Daí, quando chega a hora certa e o comando central lá no tronco encefálico dá o sinal verde, o parasimpático toma as rédeas. Ele inverte totalmente a lógica, contraindo o músculo e relaxando o esfíncter para esvaziar a bexiga. Uma cooperação perfeita. Para fechar nossa análise de hoje, olhando para toda essa engenharia formidável do sistema nervoso autônomo, desde as ordens do hipotálamo até os milhões de neurônios no intestino, fica muito claro que o nosso corpo é uma máquina de automação que a nossa consciência nem sonha em conseguir gerenciar sozinha. A precisão, a velocidade, o ajuste constante é de outro mundo. E a grande questão que fica martelando é, se a gente tivesse que pensar para dar cada batida do coração, para cada respiração e cada movimento do estômago, por quanto tempo será que a gente realmente conseguiria sobreviver? Fica aí a reflexão. Até a próxima.